Eu sou babaca por não querer me mudar com minha namorada agora? Sobre mim, homem, 20 anos, vou terminar minha faculdade, que eu pago, em agosto, trabalho e recebo R$ 2.000 por mês. Meu relacionamento com meus pais é mediano, meu pai tem transtorno bipolar, então isso pode causar algum estresse aqui e ali, eles ainda não me veem como adulto, mas, no geral, não tenho o que reclamar. Sobre ela, mulher, 22 anos, termina a faculdade só em 2027, que os pais pagam, não tem trabalho, mas tá tentando ser maquiadora, tentando bem pouco, na verdade. Relacionamento dela com os pais é bem precário e ela sonha se mudar da casa dos pais. Sobre nós, namoramos faz 5 anos, e eu tinha 16 e ela 17. Ela é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado dela. Nossas casas são muito perto, coisa de 5 quarteirões de distância, então a gente se vê todos os dias. Quanto ao nosso relacionamento, quero me casar com ela e ela também quer casar comigo, combinamos bastante em praticamente tudo e o que não combinamos não causa tanto estresse. O problema. No início do ano, em 2023, o pai dela deu uma casa para ela, uma casa antiga que ele tinha e estava abandonada. Como eu estava sem emprego e ela também, nem cogitamos morar lá, então continuou abandonada, vamos lá bem de vez em quando. Agora que eu tenho trabalho e talvez consigam melhor ainda, estamos pensando em nos mudar daqui a um tempo, até já comprei alguns utensílios. A casa precisa de bastante reforma, coisa de 30k de investimento para ficar do jeito que a gente quer. Eu queria reformar a casa enquanto ainda moro com meus pais, ela quer se mudar e ir reformando aos poucos. Eu entendo o lado dela, ela quer se mudar para ter seu próprio espaço, casa dela é muito apertada, quer passar menos raiva com os pais, quer ser independente. Já eu penso o seguinte, trabalho CLT, posso ser demitido a qualquer momento, empresa tem um histórico de demissão em massa, não ganho bem a ponto de conseguir sustentar nós dois, principalmente reformando uma casa ao mesmo tempo. Se a gente se mudar, tenho quase certeza que não vai dar certo por conta do dinheiro, mas ela é muito ansiosa e quer tudo na hora. Meus pais também não são a favor de eu me mudar agora, como disse, ainda me veem como criança. E meu pai consegue ser bem dramático quando quer, bipolaridade ajuda, o que me causa bastante estresse ainda quando toco no assunto com eles. Os pais dela são bem liberais e não veem problema nenhum de ela se mudar comigo. Minha dúvida. Seria babaca da minha parte só querer se mudar se ela conseguir um trabalho? E só depois de reformar a casa? Deve demorar 1 ano para reformar tudo, mais ou menos. Tô postando aqui porque quero opinião de gente de fora que não nos conhece, aceito qualquer conselho. OBS, para viver confortável na minha cidade, teria que ter no mínimo uma renda de R$ 3.500. Estou arrasado na minha relação com minha mãe biológica, 60F. Antigamente, tínhamos uma ótima relação de mãe e filho quando eu era criança, ou seja, quando ela não estava bêbada, ela era alcoólatra. No entanto, as coisas só pioraram com o tempo. Resumindo a história, temos tido uma relação extremamente conturbada desde que eu era adolescente. Sinto que ela está sempre com raiva e desconta essas emoções em mim como mecanismo de defesa. Mas hoje foi, na minha opinião, a gota d'água. Ultimamente, tenho tentado ter conversas muito superficiais com ela, já que ela fica irritada sempre que conversamos. Conscientemente e inconscientemente, tento passar o mínimo de tempo possível com ela, porque sempre que tentamos conversar, surge algum problema. Hoje, ela chegou irritada, como de costume, e sentou-se ao meu lado enquanto eu estava lendo. Ela reclamou de tudo o que podia pensar. Nesse ponto, eu não aguentei mais, disse algo como: "Por que você está sempre com raiva?" E ela me culpou, como eu a trato, como falo com ela, o que faço, vale ressaltar que ela estava gritando e agindo de forma muito agressiva. Decidi apenas voltar para o meu livro. Ela, novamente, ficou irritada e foi para o quarto dela. Esperei as coisas se acalmarem e então fui conversar com ela. Eu disse a ela, de forma muito calma, não como Dumbledore calmamente, mas realmente calmo, se havia algo que ela gostaria de me dizer. Ela disse que eu tenho que pensar em como a trato, como falo com ela, o que faço. Pensei, ok, vamos com calma. Perguntei especificamente como a trato mal, como falo rudemente com ela, e ela apenas disse: "Se você não percebe isso, estamos condenados." Repeti a pergunta muitas vezes e ela continuou dizendo a mesma coisa. Nesse ponto, percebi que não importava o que eu dissesse, eu estava errado aos olhos dela, e que falar com ela não iria resolver nada. Comecei a chorar e saí do quarto. Então, ela foi até onde eu estava e começou a repetir a mesma coisa de: "Você precisa analisar como me trata", enquanto eu estava lá, soluçando. Ela também disse o típico: "E depois de tudo o que eu fiz? Não sei o que fazer." Uma parte de mim acredita que as coisas podem melhorar, mas outra parte está passando pelo luto de perceber que nunca terei a mãe que desejo, e essa última parte está vencendo.
Depois de todo esse discurso, o que você acha dessa situação? Título resumido: sinto que minha mãe está sempre com raiva, e sempre que tento conversar sobre isso, ela fica ainda mais irritada e me culpa. Estou cansado. Histórias do tempo em que morei com pais mimados e seus 2 bebês. Recentemente, fiz uma postagem falando sobre como meu tio Kyle, sua namorada Jéssica, os pais mimados da minha história, e seus 2 bebês se mudaram para nossa casa. Eles moraram conosco por 6 meses. Depois de fazer minha primeira postagem, comecei a pensar em todas as coisas loucas que aconteceram enquanto eles estavam morando em nossa casa e pensei em compartilhar algumas delas. Também queria pedir às pessoas que parem de culpar minha mãe por tudo isso ou, pelo menos, tentem entender o ponto de vista dela. Não foi uma decisão fácil e ela fez isso por amor às suas sobrinhas bebês, que não mereciam sofrer. Quando Kyle e Jéssica se mudaram pela primeira vez, eu ainda não tinha minha carteira de motorista, apenas minha permissão para dirigir. Então, como eles já estavam em casa sem fazer nada, levou meses para Jéssica arrumar um emprego e Kyle nunca conseguiu um. Kyle e Jéssica me levavam para a escola de manhã. Por causa disso, eles mantinham uma cadeirinha de bebê no banco de trás do meu carro. Eles tinham seu próprio carro. Eles simplesmente não queriam usá-lo porque teriam que pagar pela gasolina. Nós permitimos que eles usassem meu carro para me levar para a escola, pois isso nos ajudava. Infelizmente, eles entenderam errado e acharam que podiam pegar meu carro sempre que quisessem. Várias vezes perguntei onde meu carro estava e eles o tinham levado. Houve uma vez em que eu sabia que eles estavam se preparando para sair, então peguei minhas chaves do suporte de chaves e as coloquei no meu quarto, também conhecido como quarto de hóspedes. Os 2 entraram em pânico procurando as chaves. Eles até me perguntaram se eu sabia onde elas estavam. Eventualmente, eles estavam atrasados, então eles pegaram o próprio carro. Comecei a me sentir mal, então perguntei à minha mãe se eles tinham uma cadeirinha de bebê no carro deles porque pensei que fosse por isso que eles estavam tentando pegar meu carro. Mas descobriu-se que eles tinham uma cadeirinha de bebê perfeitamente boa, eles simplesmente não queriam pagar pela própria gasolina e o carro deles estava sujo. Algo que me incomodava era a forma como Jéssica sempre gritava com meu cachorro. Tenho um cachorrinho de colo e ele é meu bebê. Ele também é um idiota. Eu não suporto quando as pessoas gritam com ele. Ele é apenas um pequenino emoticon triste. Então, quando um dos bebês colocava comida no chão, meu filhote corria e comia bem rápido. Foi quando Jéssica costumava começar a gritar com ele uma vez até o chutou para fora de casa. Fiquei muito bravo com isso. Outra coisa que realmente nos incomodava era quando eles levavam comida para o andar de cima. Temos essa regra há muito tempo de não levar comida para cima porque meu pai tem medo de formigas entrarem. Eles sabiam disso porque meu pai sempre os repreendia por isso. Uma vez, Kyle estava comendo e Jéssica disse para ele ir para cima com ela. Quando Kyle disse a ela que estava comendo e não podia levar para cima, ela disse, quem se importa, traz mesmo assim. Eu e meu pai estávamos no quarto e meu pai ficou muito bravo. A comida foi um grande problema o tempo todo. Quando finalmente recuperei meu quarto, tirei todos os móveis e fiz uma limpeza profunda porque estava nojento. Encontrei um prato inteiro de espaguete embaixo da cômoda. Não dava para andar sem pisar em migalhas. Eles também roubaram meu perfil do Netflix e o Lu. Eles nem criaram o próprio perfil, roubaram o meu. Qual é o sentido disso? Enfim, essas são algumas histórias de quando morava com Kyle e Jéssica. Juro que algo diferente acontecia toda semana, então não falta história, haha. Sou babaca de terminar por ele achar outras mulheres gostosas? Queria saber se sou babaca por terminar com meu ex-namorado por ele achar outras mulheres gostosas. Acontece que estávamos juntos há 11 meses, passamos por problemas, em que na maioria eu saí em desvantagem por erros que ele cometia. Tivemos muitos momentos difíceis na relação, porém tudo isso passou, ele reparava o que tinha feito, mudava e continuávamos juntos. Sempre tive muitos problemas com confiança, nunca namorei por conta disso, mas ele se provou ser diferente. Basicamente era meu príncipe encantado, nunca estive com uma pessoa dessa forma. Tínhamos muitos planos, ele estava correndo atrás para comprar uma casa para nós quando eu entrar na faculdade, desejava ter filhos comigo, conhecíamos a família um do outro, tudo muito perfeito. Mas um dia eu encontrei uma conversa suspeita num grupo de amigos em que ele dizia que em um certo lugar só tinha mulher gostosa. Basicamente eles estavam conversando sobre eventos de games que ocorrem em São Paulo e no Rio, daí meu namorado falou pro amigo que nesse tipo de evento só tem mulher gostosa. Na hora que eu vi, fiquei meio chocada e chateada, pensei ele tem olhos para as outras e também que eu nunca faria isso na frente muito menos nas costas dele. Não tinha olhos para outros homens nem sequer sentia desejo. Ele justificou dizendo que estava entrando na onda dos amigos, que isso é coisa de homem, porém para mim não faz sentido.
Talvez seja por uma insegurança que sempre tive em não aparentar ser gostosa o suficiente para ele olhar só para mim, mas talvez também isso não seja tão plausível assim para um término depois de tantos problemas maiores que enfrentamos e de tanto tempo juntos. Eu não vou votar porque acho que você está só meio perdida nessa história. Mas na moralzinha, é surreal esperar que uma pessoa fique cega quando entra em um relacionamento. Não conheço homem nenhum, eu inclusive, ou mulher, de minhas relações, que tenha deixado de ver beleza em outras pessoas depois de começar a namorar. Acontece inclusive a atração física, exatamente como antes do relacionamento. A diferença é que, quando estamos em um relacionamento monogâmico por escolha, não temos interesse em concretizar o desejo por mais ninguém. É impossível controlar o desejo, ele existe ou não existe. Mas é possível tomar decisões baseadas no desejo que se sente. Então, em vez de pensar ele tem olhos para outras, uma outra perspectiva interessante seria apesar de ele achar outras mulheres atraentes, ele está comigo por escolha própria. Isso sim é mérito tanto seu, que deve realmente valer a pena como parceira, quanto dele, que optou por ficar com você e não com qualquer outra. Essa é exatamente a forma com que eu lido com isso, casado que sou há 20 anos em um feliz relacionamento monogâmico. Considero uma pena que você coloque em xeque a felicidade de vocês com base numa coisa dessas. Mas enfim, se você considera isso realmente ofensivo e se sente incapaz de conviver com essa realidade e ser feliz, minha opinião pessoal não faz sentido para você. É óbvio, existem bilhões de pessoas no mundo, não é possível que você acredite que ele só vai achar você gostosa. Agora, se você não confia nele, o melhor é terminar mesmo, ficar junto não ia ser saudável para ele nem para você. Chefe serve vingança. Eu admito que este é o meu primeiro post neste subreddit, então espero que se encaixe. Me avise se pertencer a outro lugar. TL, doutor no final. Esta história é sobre dois dos meus colegas e meu chefe. O primeiro colega é um babaca, vamos chamá-lo de M, final dos 20 anos, Dave. A segunda colega é um verdadeiro anjo, uma das mulheres mais gentis com quem já trabalhei e muito bonita. Vamos chamá-la de F, 35 anos, Angela. E então temos o chefe. Vamos chamá-lo de M, por volta dos 60 anos, Roger. Eu trabalho em um escritório com cerca de outras 30 pessoas. Está ficando bem quente, então todo mundo está com suas roupas de verão. Angela está usando um vestido de verão muito elegante e apropriado para o trabalho. Dave continua encarando-a fitando a, o que a deixa desconfortável, então ela pergunta a ele o que ele está fazendo, porque ele continua encarando-a, e ele diz que ela está se exibindo, mostrando os seios no escritório e distraindo todos, e que ela precisa se vestir de forma mais formal. Acontece que a porta do chefe está aberta e o chefe está parado na entrada ouvindo toda a conversa. Então, depois do comentário desrespeitoso de Dave, ele pede para os dois irem até o seu escritório. Eles entram. A porta permanece aberta e todos no escritório ficam em silêncio, tentando ouvir o que está acontecendo. Do meu lugar, eu acho que tive a melhor visão da sala, já que minha mesa está virtualmente em frente ao escritório do Roger. Isso é o que ouvimos e vemos. Roger pede para Dave repetir seus comentários, o que Dave prontamente faz, só que com mais detalhes e algumas exagerações. Quando ele termina, Roger olha para Angela, a observa de cima a baixo, com uma expressão preocupada. Ele volta sua atenção para Dave e diz, e cito, David, se você está distraído com as roupas de Angela ou figura, então talvez isso seja seu problema. Talvez, portanto, se você não consegue se concentrar no trabalho e se distrai facilmente com uma colega do sexo feminino, talvez este não seja o ambiente certo para você. Então, se você escolher renunciar com base nisso, eu vou entender. Dave não tinha nada a dizer, apenas pediu desculpas murmurando. Ele nem conseguiu culpar Angela novamente. Eu não acho que ele vai durar muito. TL, doutor, um cara assustador faz comentários assustadores, o chefe ouve, o chefe sugere que o cara assustador renuncie, o cara assustador é derrotado. Mãe autoritária me expulsa por brigar com meu irmão. Não faz nem um mês desde que, aos 17 anos, F, fui expulsa da casa da minha mãe. Isso aconteceu em 24 de maio. A história realmente começa no dia 23. Minha mãe tem uma casa que foi construída na década de 1940 e meu quarto originalmente era um sótão, mas os proprietários anteriores o transformaram em um quarto. Naturalmente, como o calor sobe, meu quarto fica mais quente no verão e é quase insuportável dormir lá em cima. Mesmo com um ventilador de caixa na configuração mais alta. Minha mãe me ofereceu para dormir no térreo, e eu poderia e teria feito isso por conta própria, mas ela ofereceu para eu usar o colchão de ar, então aceitei a oferta. Comecei a montar o colchão de ar e tirei meu vaporizador do meu sutiã. Aquilo foi toda uma situação em si. Dou crédito a ela, ela não gritou, nem pegou nada ainda. Avançando para a manhã seguinte.
Preciso buscar meu irmão na casa de seus amigos, onde ele passou a noite. E como um menino de 13 anos faz, ele esqueceu o celular. E descubro isso depois que volto. Minha mãe me pede para levá-lo de volta à casa dos amigos para pegá-lo. Grande surpresa, eles não estão mais lá. Começo a dirigir de volta para casa e meu irmão fica com uma atitude muito desrespeitosa, me mandando calar a boca e dizendo que ninguém me ama. Eu me inclino rapidamente e dou um tapa no rosto dele. Eu sei que deveria ter lidado com isso de forma diferente, mas não o fiz. Ele me acusou de quebrar o nariz dele. Não houve sangramento. Eu o acertei com uma das minhas unhas, pois ainda estava com as unhas que usei no baile. Chegamos em casa e ele foi contar para minha mãe. Eu estava mandando mensagens para meu pai perguntando se eu poderia passar o verão com ele, ao qual ele disse sim. Minha mãe começa a gritar comigo para pegar minhas coisas da sala. Grito e digo que estou trabalhando nisso. Começamos a discutir, gritando um com o outro, e ela grita comigo e me pede meu celular. Agora, este celular custa $700 com serviço todos os meses, que custa $15. Meu pai comprou meu celular e ela paga o serviço. Ela não tinha o direito de pegá-lo, pois ela não o comprou. E a regra dela é que uma vez que eu compre meu próprio celular, o que fiz comprando do meu pai, então tecnicamente eu comprei, ela não iria pegar mais. Ela sobe as escadas, eu já estou chorando, ela briga comigo pelo celular, comigo embaixo dela, eu deixo cair do outro lado da minha cama. Ela vai pegá-lo e eu agarro o cabelo dela para me livrar dela, já que eu não conseguia respirar por estar chorando e estava quente no meu quarto. Ela desce, pega minhas chaves e o carregador do celular e leva para o quarto dela. Eu precisava que ela me deixasse ligar para o meu pai para que ele pudesse vir me buscar. Ela se recusou. Havia 2 celulares perfeitamente funcionais para usar e ela se recusou. Saí de casa, descalça, e comecei a correr para o antigo emprego do meu pai para pedir a um dos amigos de trabalho dele se ele poderia ligar para o meu pai. Estava calor, eu estava chorando, não conseguia respirar. Virei e voltei para casa me sentindo um pouco derrotada. Volto para casa, subo as escadas e peço para minha mãe me deixar ligar para o meu pai. Ela me disse que se eu queria tanto ligar para o meu pai, então eu poderia ir a pé até a casa da minha madrasta e usar o telefone dela. E foi isso que fiz. Ela mora a 1 quilômetro da minha casa, do outro lado de uma rua movimentada. A caminhada não teria sido tão ruim se eu não estivesse em prantos e carregando uma mala e 2 mochilas cheias de roupas e coisas que eu precisaria para a casa do meu pai. Chego lá, mais uma surpresa, ela não está lá. Uso o telefone da secretária para ligar para o meu pai. Ele vem e me busca. Minha mãe conta para ele uma versão distorcida do que aconteceu. Eu tenho uma orientação de trabalho naquela noite e preciso pegar coisas no meu carro, como minha carteira de motorista, informações bancárias e meu cartão de seguro social. Pego-os, ainda sem telefone ou carro. Estou chateada e nervosa para minha orientação. Chego lá e passo por todo o processo. 2 dias depois, volto para pegar mais coisas e minha mãe me pergunta por que estou levando tantas coisas comigo. Como se ela não tivesse me dito para pegar minhas coisas e sair da casa dela. Ela conta ao meu irmão que está pensando em vender meu carro, o que me deixa furiosa. Paguei 8 mil por ele, e meu nome está no título em primeiro lugar, ela não pode vendê-lo sem a minha permissão e acordo. E como o nome dela também está no título, eu não posso vendê-lo sem a permissão dela também. Ela nunca teve meu consentimento para vendê-lo. Recebo meu telefone de volta naquela noite, legal. Ela mantém meu carro como refém e diz ao meu pai que eu tenho que falar com um profissional sobre minha saúde mental e ser diagnosticada com algo antes que ela devolva o carro. Eu concordo e queria mesmo falar com alguém, porque não vou mentir, assusto a mim mesma quando tenho um episódio. Ela devolve o carro na segunda-feira seguinte, como se não tivesse feito nada de errado, exceto me punir. Entendo tirar meu telefone e carro, mas me mandar empacotar minhas coisas e ir embora sem me dar recursos para chamar alguém para me buscar é o que me deixou ainda mais irritada. Também esqueci de mencionar que ela me empurrou na cama e depois de pegar meu telefone, começou a me bater com minha escova de cabelo e ameaçou chamar a polícia porque se sentiu insegura. Estou feliz por estar fora da casa dela, porque não é a primeira vez que ela faz isso. Ameaçou me expulsar e chamar a polícia. Ed 1, recebi um comentário dizendo que minha mãe eventualmente voltará sua atenção para meu irmão. O que eu acredito que acontecerá eventualmente. Ele está na idade em que ela começou a me criticar por coisas, fazer comentários sobre meu peso e meu rosto. E em geral, me fazer sentir como se não tivesse ninguém para recorrer. Eu não quero voltar de jeito nenhum, quero ficar com meu pai até ir para a faculdade. Mas com a forma como minha mãe me tratou, não quero que isso aconteça com meu irmão. Porque ele está confuso e começou a sentir o mesmo que eu senti por muito tempo.
Pensamentos suicidas, depressão, ansiedade. Eu sei que o meu não é depressão. Provavelmente é bipolaridade ou transtorno de personalidade borderline. Não estou me autodiagnosticando. Ambos ocorrem nos dois lados da minha família. Só não quero que ele se sinta da mesma forma que eu me senti, e digo a ele que ele pode conversar comigo sempre que sentir qualquer uma dessas coisas e ele só meio que ignora. Edit 2. Muitas pessoas estão me dizendo para não fazer a viagem para a Flórida. Para mim, a Flórida provavelmente será uma oportunidade única na vida. Eu vou ir. Vou tentar manter a paz. Saio às 18h30 de hoje, ainda estou na casa do meu pai, vou voltar para a casa dela em cerca de 40 minutos. Vou tentar editar todos os dias, quem sabe, só espero que ela também tente manter a paz. Quase 4 semanas separados devem fazer algum bem. Mas não tenho certeza. Depois que eu voltar, vou marcar uma consulta, ou melhor, meu pai vai marcar a consulta, com meu médico para obter um diagnóstico do que eu tenho. Edit 3, saímos antes das 6. Agora estamos a caminho do Tennessee. Ainda não aconteceu muita coisa. E estou surpresa porque estou sentada na frente. Bem, ao lado dela. Só rezando para que nada aconteça e ela tente manter a paz. Meu pai me disse que ela vai tentar me bajular para que eu volte a morar com ela. O que ela provavelmente vai tentar, mas eu não vou. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.